Bora lá, minha rapaziada, vamos lá, porque notícia importante, informação não tem hora e não tem lugar, então vamos do carro mesmo para a gente repercutir as principais informações do Internacional nesta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Tem jogador muito próximo de deixar o Internacional e também tem informações importantíssimas para a gente trazer aqui sobre o Dia do Colorado, de reapresentação no CT Parque Gigante, jogadores que atuaram contra o Palmeiras na grande vitória ontem à noite em Barueri, em São Paulo, já estiveram trabalhando no CT do Colorado e também tem outras informações importantes do mercado. Afinal, Maurício vai deixar o Inter? O Colorado vai trazer mais reforços nessa mini janela do futebol brasileiro? Eu tô te trazendo os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Já passamos dos 59 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Vamos em busca dos 60 mil, então deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando do treinamento e da reapresentação do Inter que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. A delegação que dormiu em São Paulo depois da grande vitória contra o Palmeiras, 1-0 gol do Wesley, o Colorado segundo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter começando com o pé direito naquele que é o seu principal objetivo na temporada, voltar a ser campeão brasileiro. O Internacional se reapresentou no início da tarde no CT Parque Gigante. Jogadores que começaram contra o Palmeiras naturalmente fizeram corridas no gramado e trabalhos internos na academia do clube. E jogadores que estão no departamento médico seguem por lá. Johan e Alan Patrick, que fazem tratamento para lesões musculares na coxa. O Arangues, que trata uma entorse no tornozelo. O Ener Valencia, que trata uma contusão no pé direito, e o Fernando, que se juntou por último aí nessa lista de jogadores do departamento médico com uma contusão no ombro direito. O Fernando segue no DM e ainda é dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, 4 horas da tarde lá no Paraná, lá na Arena da Baixada. A tendência é que nessa partida o Cudê rode o elenco, porque tem um gramado sintético que a gente sabe que é muito preocupante para o Internacional. É uma preocupação grande do técnico Eduardo Cudê, pelo que eu ouvi até nos bastidores do Inter lá em São Paulo antes da partida contra o Palmeiras. Ele se queixou muito de que o Inter teria 2 jogos seguidos no gramado sintético do Allianz Parque e também lá da Arena da Baixada. O Inter deu a sorte que tinha um show no Allianz Parque na terça, não daria tempo de desmontar tudo para o jogo de quarta, e aí o Inter jogou no gramado natural, um bom gramado lá na Arena Barueri. Mas esses jogadores, Fernando, Johan, Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia, esses 5 seguem então no departamento médico, e o Inter começa a preparação para o jogo do domingo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, em Curitiba. Gente, avançando aqui, os clubes têm feito muitas movimentações nessa mini janela de transferências do futebol brasileiro, que termina amanhã, sexta-feira, dia 19 de abril. Muitos clubes estão contratando. De 1º a 19 de abril, os clubes do futebol brasileiro podem contratar atletas que tenham jogado os estaduais. O Internacional já apresentou o seu reforço nessa janela, que é o goleiro Fabrício, de 38 anos, que ontem, inclusive, esteve relacionado pela primeira vez para uma partida do Internacional. Mas, pelo que eu já tinha escutado e me reiteraram lá em São Paulo, o Inter não anunciará reforços nessa janela até amanhã, tá? O Inter está com um grupo fechado até o meio do ano. Sim, em julho existe a possibilidade do Inter trazer mais algum reforço pontual, mas até amanhã, nada. O Inter não vai mais anunciar reforços e entende que o grupo está muito bem fechado, inclusive, para esse primeiro semestre, esse restante de primeiro semestre da temporada 2024. Porém, movimentações acontecem e envolvem o Internacional. Eu quero começar aqui trazendo uma informação que veio do Rio de Janeiro.
sobre Maurício. A gente sabe que o Botafogo é e foi um dos clubes interessados na última janela de transferências pelo meia do Internacional, que a gente até falou aqui. Ele falou para a direção em determinado momento, depois da eliminação contra o Juventude, que ele é expulso no lance besta contra o Nenê, meia experiente do Juventude. Tem um gol perdido também na segunda etapa, ficou marcado junto do Robert Renan pela eliminação do Inter na semifinal do Gauchão deste ano de 2024. O Maurício falou que gostaria de ser negociado naquele momento, antes de dezembro, quem sabe no meio do ano. Mas a gente sabe que o Maurício tem um sonho principalmente de jogar no futebol europeu. E o que pintou de propostas mais quentes e procuras mais quentes pelo Maurício foi do futebol nacional. O Bragantino fez uma proposta em dezembro de 22 de 7 milhões de euros pelos 50% do Inter. O Inter não abre mão disso, vender entre 8 e 10 milhões de euros só pela sua parte, só pelos seus 50%. O Bragantino foi o primeiro a tentar, depois apareceu o Palmeiras, apareceu o Flamengo, recentemente o Botafogo demonstrou interesse, o Corinthians lá atrás também. E a informação que vem do Rio é de que o Botafogo vai tentar uma nova investida por Thiago Almada, jogador argentino que está nos Estados Unidos na Major League Soccer, na MLS, no Atlanta United. O Botafogo já fez uma oferta até de 20 milhões de euros por esse jogador e, dessa forma, nem para o meio do ano o Botafogo deve voltar a tentar o Maurício. Até estamos falando lá do Maurício como um plano B para o Thiago Almada. Mas para agora é impossível o Botafogo fechar entre hoje e amanhã uma operação desse nível e desse tamanho que envolveria milhões. Vai tentar para o meio do ano? Cara, o Inter não quer vender para clube brasileiro. O Inter quer vender para clube europeu, não quer abastecer um rival direto dos grandes do futebol brasileiro. E o Maurício também não tem o desejo de ir para outro clube do Brasil. A vontade do Maurício é jogar no futebol europeu, ou no Inter, ou no futebol europeu. Mas lá no Rio de Janeiro a informação que vem é que estão tratando o Maurício como um plano B. Mas assim, não deve acontecer esse negócio, eu já falei aqui no canal Lucas Dias Repórter para vocês. E para fechar, eu quero falar aqui de um jogador que está deixando o Internacional, tá? Se trata do volante Gabriel Ruffi. Talvez o último daquela lista de jogadores que deixaram o Inter e que não seriam aproveitados pelo técnico Eduardo Cudê. O penúltimo foi o Depena, que rescindiu com o Inter e foi jogar em Salvador, no Bahia do Grupo City. E o último nome, o Gabriel, que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Atlético Paranaense. Tá? Uma informação trazida em primeira mão pelo meu parceiro Tomás Rames, do GE. Eu conversei com pessoas no Paraná e também da direção do Inter que me confirmaram. E mais, trago alguns detalhes. O Inter tentou a rescisão do Gabriel. O Gabriel está com 31 anos, teve uma lesão muito grave lá em 2022, quando ele estava muito bem como titular com o Mano Menezes. Quando ele volta, o técnico já era o Eduardo Cudê. Ele até teve alguns jogos, renova o seu contrato em novembro do ano passado, tá? Até dezembro de 25. O Inter até explicou, o presidente, em algumas entrevistas, que ele rescindiu com o Gabriel, porque seria muito ruim não rescindir com um jogador que tem identificação com o clube, com o torcedor, e teve uma lesão grave. Seria o clube abandonar o atleta. Por isso, o Inter renovou até dezembro de 25 com o Gabriel. Só que o Cudê não está aproveitando e o Cudê falou que não utilizaria o Gabriel. Ele tem 2 jogos no ano, contra o São José e contra o Brasil de Pelotas. Não dá 20 minutos, dá quase 20 minutos, somando os tempos que ele jogou nos 2 jogos. Entrou no segundo tempo lá no Paço da Areia, no gramado sintético. Entrou no segundo tempo, que foi o jogo seguinte, contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. 2 vitórias do Internacional no Gauchão. O Gabriel não tem 20 minutos quase em campo e já estava para deixar o Inter. Só que aí vem o detalhe. O Inter queria rescindir com o Gabriel, assim como fez com o Depena. Olha, falou, tu tem uma proposta aqui do Bahia, Depena. Vamos rescindir, eu te libero, não te seguro aqui e tu consegue jogar. Que tal? O Inter ofereceu isso pro Gabriel. Só que o Gabriel recusou. Por quê? O Gabriel tem contrato com o Inter até dezembro de 25. Ele tem um contrato longo ainda, 1 ano e meio ainda de contrato com o Internacional. E eu até ouvi de uma pessoa do Inter lá em São Paulo, quando eu perguntei sobre a situação do Gabriel, antes de aparecer aí a informação de que o Atlético Paranaense queria o jogador. E essa pessoa me disse, olha, a gente teria que rescindir e liberar ele, mas o jogador possivelmente não vai querer isso. E no fim das contas veio a proposta do Atlético Paranaense, se acertaram com o jogador, o Cuca ligou pro Gabriel, inclusive, para ele ir lá pro Paraná, para Curitiba. Só que daí o detalhe, o Gabriel não quer rescindir. Ou seja, o Inter vai ter que emprestar o Gabriel para o Atlético Paranaense, que possivelmente vai pagar os salários do jogador, mas ele não queria rescindir com o Inter, porque senão ele perderia aí 1 ano e meio ainda que teria de contrato, de salários a receber do Internacional, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo?
Um beijo, um abraço e até a próxima.